Vamos lá. Agora, em relação ao governo Bolsonaro, né? Você aprovou a gestão do governo Bolsonaro? População dividida. Dividida. Aí já Não, literalmente dividida. Não tem preponderância de Bolsonaro aqui no estado do Rio de Janeiro do ponto de vista de aprovação, né? Verdade. Não tem. Se a gente analisar, é A verdade. população está dividida. E é uma coisa curiosa, né? E é um número baixo de indecisos. Então, realmente, o jogo, entre aspas, está ali. Sim. Sim. Em quem apoia, na verdade, em quem apoia e quem é contra. A análise do governo... A gente vai ver depois ali a intenção de votos, mas uma coisa é a intenção de votos, outra coisa é a aprovação. Exatamente. Né? Que é a intenção de votos é um contra o outro. Né? Isso aí. Vamos lá. Espontâneo governador. Espontâneo governador. Obviamente, a pesquisa espontânea com esse tempo, um espasmo, né? É só pra gente sentir, como o Mário fala, um cheirinho, né? Pra identificar. ali, o Tarcísio. Isso que eu ia falar. O legal é que você identifica os atores políticos que estão na cabeça das pessoas. Né? Na prática, a única coisa relevante é o Eduardo Paes, com 7,5. Isso é um fato real, objetivo. É real e relevante. Porque isso é objetivo. Real e relevante. Isso pode ser convertido, enfim, em algo objetivo na eleição. Exatamente. Primeiro porque ele é candidato. Que ele é candidato, é forte e é citado já espontaneamente por 7,5%. Agora, acho que esse é o dado relevante. É o único dado que me chamou a atenção. Sim. Faltando um ano e meio. 74,1% natural, não sabe né? quem votar. Natural. Se perguntar pro Serra, quem vai votar pra ser governador? Sei lá, pô. Natural. A gente acabou de sair de uma eleição, né? Em que alguns desses atores participaram ativamente das eleições de alguma forma, ou como candidato, ou como apoiador direto de um candidato. Então, acho que... O professor Henrique estava me explicando que o Instituto, ele deixa que as pessoas falem espontaneamente qualquer coisa para ver como é que funciona o cérebro do eleitorado, né? Você vê que o Bolsonaro está aqui, ele não tem nada a ver, o nível de desconhecimento da população, né? O vídeo, como você falou, do... Nicolas, sei lá. Fez ele estar aqui. Sim. Que nenhum carioca ou fluminense, né, melhor falando, de uma maneira, tem ele como um candidato, né, para governador. Nem tem idade. É isso. Vamos lá. Então vamos? Vamos pro que interessa, agora que vai ficar bom. Agora a gente fez a cartela. E nessa cartela, né, se fossem esses os candidatos para governador, em quem você votaria? Eduardo eleito no primeiro turno. Calma! Já fiz a conta, já. Nesse momento, né, com alguns personagens que naturalmente vão estar envolvidos nessa eleição, né, sendo candidatos realmente, né, mantendo a sua candidatura ou sendo importantes no jogo político nesse momento do Estado, né, o Eduardo realmente tem uma posição bem consolidada como um candidato, um virtual candidato com muita chance. Agora, professor Henrique, você colocou 2 nomes na cartela que são líderes, um líder da Baixada e um líder da Zona Norte, da região Norte e Noroeste, né? Isso. Para testar esses personagens. Isso aí, são personagens importantes. Colocou o Vladimir, que simboliza a família Garotinho. Eu acho que esse voto do Vladimir estadualmente não é nem o voto dele, é o voto da família, é o voto do pai. Eu acho que isso, o Vladimir, colocando ali Vladimir Garotinho, ele galvaniza o eleitorado da família Garotinho. Mas também a força de campo. Isso é a força de campo. Muito bem aprovado. Esse voto no Norte Fluminense. Muito bem aprovado. A gente até depois tem como olhar, se puder olhar agora. Mas o Norte Fluminense tem um peso, mas também não é um peso tão preponderante para colocá-lo em segundo lugar. Quer dizer, é importante. É aquele negócio. Dentro de um cenário... Mas eu acho que ele é alavancado pelo peso da família. Eu acho Vamos que ver nas regiões. Junta o peso da família, mas eu acho que a boa administração, a reeleição dele com os números que ele teve, né, em campo... foi acachapante. Espelha para a região. Vou dar uma olhada Vale aqui. ver a diferença entre ele e Rodrigo Bacelar, né? Que são... E Bacelar, 2 de Campos, pô, já. Olha só. A gente tem só uma noção aqui, tá? Vou dar uma olhada no Norte Fluminense. No Norte Fluminense. No Noroeste Fluminense. Não sei me dizer outro cenário. Ceguinho, né? Coitado, que é óculos. Ceguinho, que é de óculos. Vamos lá, achamos aqui. Noroeste Fluminense,
Vamos pegar essas duas figuras? Vladimir e o Washington Reis, para mostrar como é que... O Bacelar, Como né? é que é a diferença? Bacelar. E Bacelar. Que é de Tá bom. Campos também. Vamos lá. Washington Reis, primeiro, que ali tem a região metropolitana, que é a força da Baixada Da Fluminense. Baixada. Ele tem 7,4, tá? Na Baixada. Sim. Né? É Essencialmente. um peso ali, grande. Um peso grande. Peso Né? grande. O Vladimir na Baixada tem 3,4. Aí eu acho que aí o garotinho aparece. É a Sim. família. É a família. Na Baixada. Por isso que eu acho que Na região para ter 3,4 da Baixada, é a família. Entendeu? É a Sim. força do E o Bacelar? garotismo na família. E o Bacelar tem 3%. Onde? Na região metropolitana. Mas Que o que ele inclui a tem? Baixada Os Fluminense. 3% que ele tem aí, né? Agora, vamos olhar no norte fluminense. Norte-noroeste, né? Primeiro o norte, depois eu dou uma olhadinha no noroeste. Até porque o norte realmente tem mais pujança do que o noroeste. Mas vamos lá, no norte fluminense que tem Campos no meio. O Vladimir vai a 33,6%. Tem mais que o Eduardo Paz. Sim. O Washington vai a 0,8%. Não é a área dele. Né? Na E região o dele. Bacelar, que é De Campos. de Campos, né? 6,4%. Muito ruim pro Bacelar, né? Se ele quer ser candidato, o lugar que ele é teoricamente mais É conhecido. o quintal dele, né? Aí, Mas a no candidatura Noroeste, do Bacelar vai ser construída. Ela Sim. não é uma candidatura que o peso individual vai ser determinante ou não. Sem dúvida. Ela vai ser exitosa ou não a partir da construção Claro. política. Opa, derrubei aqui. A partir da construção Claro. política que ele Mas pra fizer. construir tem que ter uma base, se né? ele fizer. Não, se ele fizer uma boa construção, ele pode. Se ele se tornar, digamos, o candidato do Bolsonaro, com apoio de grupos, É, se ele aí tornar eu da que- centro-direira, ele pode ser Aí competitivo. eu quero levantar aqui Agora, uma questão Muitas condicionantes. Se começar... Mas aí eu quero levantar uma questão importante aqui. Eu queria ouvir todos vocês. Sim, Cláudio Castro, candidato ao Senado. sim. Tem que sair, certo? E senta a Pampolha. Senta a Pampolha. Ele vai ser candidato a governador. Tudo indica que sim. Certo. Ele sentado, ele não tem. Sentou, foi candidato a governador. Como é que vai ficar o Bacelar nessa conjuntura? Eu acho, pela informação que eu tenho, pelo que eu já conversei com os dois, não haverá dupla candidatura. Se um for candidato, o outro não será. A construção que o Bacelar quer fazer com o Pampolha é lá na frente, se o Pampolha, por alguma razão, entender que ele, Bacelar, tem mais chance, o Pampolha deixá-lo sentar na cadeira e não se candidatar ao governo. É óbvio que isso, Mas é difícil nesse acontecer. momento, é muito O difícil. Bacelar vai ter que provar. Essa é a né? Então, construção. Campos tem apenas isso. O que ele quer mostrar é o seguinte, chegando na definição da véspera da eleição, ele aparece com tantos votos, e Pampolha com 5% disso, e Pampolha, olha aqui, o quadro é esse. Quer Mas dizer, ele é o governador, né? É difícil Pois é difícil. você é governador. mas essa é a construção que se tenta. Nesse momento, quando tudo ainda não está definido, Sim. o que está se buscando construir é isso. Se isso vai acontecer ou não, é uma outra história. Agora, eu queria deixar... Eu só mostraria isso. Agora, se Bacelar- em Campos você tem 6, imagina no resto da cidade, do estado. Eu vou falar um dado interessante aqui, que envolve também o Bacelar, obviamente. Só para a gente ter uma noção, o Vladimir, ele pontua mais que os dois, que o Washington e que o Bacelar, que o Bacelar em todas as regiões. E só não passa o Washington nessa região metropolitana que tem a Baixada. Porque O resto, eu volto a o dizer, a Vladimir tem força mais- da família Garotinho é muito grande. Agora, eu E queria- o Vladimir eu queria- representa essa força. Eu- Que teve a mãe, teve o Sim, sim, pai, sim. enfim, tem uma história. Tem sempre um resquício, né? Tem. Agora, o que eu queria deixar para vocês aqui na mesa é o seguinte cenário, que é um cenário complexo e intrincado, se a gente for pensar. Que é o seguinte, e aí por isso que eu queria ouvir todos. Temos aí Pampolha sentando na cadeira de governador, Cláudio Castro, candidato ao Senado, Rodrigo Bacelar com uma espécie de ensaio, podendo ser candidato, e o convite do Eduardo Paes para o Vladimir ser vice. Imagina. Eu acho que esse convite também, eu vou voltar a esse ponto. Eu acho que esse convite a essa altura foi mais uma mesura, uma delicadeza do Eduardo Paes com o Vladimir do que o objetivo. Ninguém convida ninguém para ser vice
de maneira Com tanto efetiva. tempo Com tanto tempo. exato. A conjuntura vai impor o vice. É meio essa balão de isso ensaio, foi uma né? coisa na conversa. Ô, meu amigo, você tem tudo para estar do meu lado. Você pô, meu vice perfeito. A essa altura é isso. Sim. Nada mais do que isso. Uma conversa assim. É uma conversa Mas você... É um receio que esse nosso Mas resultado você- possa engrossar essa... Exato. Isso Você não pode ser um convite efetivo, entendeu? Mas você Não pode. imagina, Ricardo, Possa que, engrossar esse que eleição sensacional vai ser essa?